Pela ênfase. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, aos serventuários dessa casa, ao povo que nos acompanha aqui no plenário, a imprensa e quem nos acompanha em casa. Alguns assuntos para tratar. Semana passada eu não estive presente na sessão por motivo de doença e acumulou algumas coisas para falar. Vou ser breve em cada uma delas, mas a primeira eu queria falar da cassação do Deltan Delagnol. Mais uma coisa que pega a gente assim de surpresa, né? A gente vive numa ditadura do judiciário, né? E estamos de mão amarrada, infelizmente. Alguns manchetes de jornais, né? Onde que ele mesmo diz que Moraes construiu unanimidade para me caçar. Então, só para deixar aqui um repúdio que a gente é contra essa arbitrariedade que está prejudicando muito não só a classe política, né? Mas empresarial também. Outra coisa que eu queria falar é que a gente mora numa região colonizada por alemães, italianos, poloneses, e não vai ser difícil a gente ver sobrenomes Arca, quem é daqui, né? Quem é natural daqui, Ficha e Raio. Sobrenome Raio. Imulf, né? Então temos vários descendentes aqui. E uma jornalista da Folha de São Paulo, não é do jornalzinho de bairro, uma coisa, é Folha de São Paulo. Giovana Madalosso. Ela foi surpreendida por uma possível saudação nazista. Possível saudação nazista. A apedeuta. Quem não sabe o que é apedeuta, é uma pessoa desprovida de conhecimento. Eu tenho um amigo meu, falecido, Florentino Mário Borgonha, é lá da São Pedro também. Ele falava que o apedeuta é o burro metido a latino. O burro metido a ladino. Ela não teve nem o trabalho de pesquisar ou de perguntar para os vizinhos, né? Mas não, ela foi surpreendida por uma possível saudação nazista. E ainda, ela teve a audácia de dizer, quer dizer, conhecendo bem o Estado e sabendo que 69% de seu eleitorado votou num fascista. Se a gente for ler fascismo, é um regime político ditatorial que estão vivendo agora com o judiciário, autoritário e violento. Interessante que no governo que o povo escolheu com 69% aqui, os crimes baixaram 33%. E por um motivo também, por causa do tiro, por causa do porte de armas, do uso das armas. Então não tem nada de fascista. Mas é uma boca paga da esquerda. Eu dou uma parte para o senhor. Obrigado, vereador. Só para complementar o que a fala do senhor, só para a gente ver como é importante essa família para a nossa comunidade, para o povo brusquense, né? Não só o catarinense, mas o povo brusquense. A gente acabou de homenagear a Sociedade Angelina. E um dos que contribuíram para a fundação e ajudaram fazendo doação das terras e tudo mais, é o seu Floriano Raio. Então é um clube nazista. É um clube nazista, foi um raio que doeu, cara. Quase. Um clube nazista, né? Estamos quase indo nessa linha, vereador. Quero parabenizar pela fala do senhor. Isso é um absurdo e eu não sei se foi feito, mas cabe uma moção de repúdio a esse jornaleco aí
que é uma chinelagem que eles fazem, sem conferir as informações, a cultura, ao nosso povo catarinense, o que de quão trabalhador e importante é para toda a economia brasileira. E também as famílias. Quem são as famílias, da onde que elas vêm? Obrigado, vereador. Até vou chegar no sobrenome Raio aqui. Se a gente for... O Ivan Martins vai lembrar bem. Comercial Irmãos Raio. Famosa Casa Avenida aqui em Brusque. Família Raio. Empregou quantas pessoas aqui? Quantas pessoas saíram por lá? O meu falecido tio Ademir Pereira era gerente de lá. E de lá saiu o primeiro CDL de Brusque. Da Casa dos Irmãos Raio. Raio Motos. Seu Zeca Raio. 44 anos de oficina mecânica. Latuaria em Dom Joaquim. E o seu Valmor Raio, que é o Mole, chama ele de Mole, tinha material de construção, e junto com o falecido irmão dele, o seu Nenão Raio, muito amigo meu, tinha uma garagem de Fusca numa Luxe, foram um dos primeiros a construir em Urubici e investir naquela cidade. Um dos primeiros. Eu, há 14 anos atrás, fui para Urubici, ou Jean Pirola. Nem lanchonete não tinha. E não tinha nem lugar para ficar. E o seu Nenão Raio me conseguiu uma hospedagem para conhecer a região. E lá ele enchia a caminhonete aqui de material de construção, porque lá não tinha, e construiu seus primeiros chalés lá. E para homenagear a família pela luta, pelo trabalho, botou raio no telhado. Mas não, é uma saudação nazista. Ela não foi nem perguntar, mas para denegrir a imagem do povo catarinense, do povo trabalhador, e brusquense, porque esse cara era brusquense, ela não teve a audácia ou a coragem de perguntar. Ela fez um texto, se vocês lerem o texto da Folha de São Paulo que eu li, ela se faz de vítima, as crianças ficaram tristes com isso e ficaram meio horrorizadas, tipo botando ainda os filhos, não é filhos dela, os enteados dela como vítimas. Uma vergonha. Fiz uma moção de repúdio para a Folha de São Paulo e para jornalista. O Jean Pirola assinou junto. Porque isso a gente não pode deixar passar em branco. É gente trabalhadora. E se a gente é hoje o Estado assim que está, que é o último que entra numa crise, o primeiro que sai, é por causa do povo trabalhador, o povo alemão, o povo italiano, o povo polonês, o povo colonizou e trabalha muito aqui nessa região, investe muito na região toda. Muito. E não é porque a gente é fascista, não. Concedo a parte para o senhor. Obrigado, vereador Deco. Parabéns aí por trazer à baila aí este assunto. Realmente foi uma vergonha, né? Uma vergonha a Folha de São Paulo fazer uma matéria e publicar, no sentido, fazendo alusão ao sobrenome Raio como uma continência a... Como é que chama? A nazismo, né? Ao nazismo. Então isso realmente é uma pena, né? A pessoa que é uma jornalista profissional não tomar as precauções necessárias para poder fazer uma publicação nesse sentido. Mas só para complementar, quero relembrar aí a rodovia Antônio Raio, do Neco Raio, né? Que foi o nosso prefeito, foi nosso deputado aqui em Brusque, também, né? Uma família tradicional aqui. Com certeza. Foi isso. Se for puxar, família Raio, como outras famílias da nossa região, de origem alemã, como a família Raio, ajudaram muito nessa região e ajudam ainda. Brusque, Guabiruba e toda a nossa região. Então isso, olha, Raio. Então isso deixa a gente triste porque para jogar o nome de uma família na lata do lixo, teve nem a audácia ou o trabalho de pesquisar, nem o trabalho de pesquisar. Deputado Neco Antônio Raio, Neco Raio, né? Então uma nota de repúdio que vai o Fórum Parlamentar Catarinense também mandou uma nota de repúdio para esse jornal. E ontem, vamos falar uma coisinha boa, a gente tem sempre terminar com uma coisa boa, o pessoal não sair desanimado da sessão. O governador esteve em Brusque e em cima de um problema hoje do Estado, que era leitos de UTI, está morrendo muitas crianças, só uns 30 segundinhos, ô presidente Amacho, morrendo muitas crianças e idosos por falta de leito de UTI, por causa dessa gripe, dengue que acumulou tudo.
a influenza que veio H5N1. Ele contratou ontem, aqui em Brusque, 30 leitos de UTI do Hospital Imigrantes para o SUS, e já deixou encomendado que o Estado da Zambuja vai entregar mais 16 leitos de UTI. Mais 30 ontem foi no Marieta, com os de Brusque, deu 76 só na nossa região. E ontem foi assinado o contrato de mais 104 leitos de UTI no estado de Santa Catarina, para atender a população nesse momento que está deixando muita gente doente e até morrendo. E mais uma coisa, não será temporários, vamos tentar manter permanente. Então, Brusque e toda a região ganha com esses leitos. Muito obrigado.